O Botafogo, à época, não tinha uma receita constante. Então, o que o Botafogo precisava fazer? Fundos de investimento. Ele pegava um atleta. Já começaram a ajudar o mercado? Você falou que ajudou a trazer o Elkson, então vocês já começaram a avaliar outros atletas para trazê-los para o clube, para suprir as deficiências do clube. Várias situações aconteceram. Como a gente começou a mapear ali a época do campeonato de 2010 e 11, com toda essa parte de estatística de jogos e a imagem, né, a gente começou a acompanhar a Série A e Série B. Então a gente tinha várias ações técnicas e táticas mapeadas e o link do vídeo. A ponto de chegar uma época, o Marcelo Teixeira, que hoje é gerente da base do Bahia, na época era gerente do Fluminense, me convidar para ir nas Laranjeiras, eu pedi autorização ao clube, fui até lá para mostrar para ele como o Wellington Nem estava jogando emprestado. Ele estava emprestado na época, acho que o Figueirense, Isso. como é que ele estava atuando ali como um extremo. E a gente apresentou diversas situações de vídeo, onde já tinha ali todas as situações de um contra um dele, situação de cruzamento, etc. E foi daquela reunião de 20 minutos, mostrando aqueles lances ali, que eu falei assim, pô, vamos ter mais atenção com isso aqui, e o Fluminense repatriou o Wellington Nem. Então, assim, isso é uma coisa bacana que atendeu até fora do próprio clube. E acho que muita gente não sabe que você participou disso aí, né? Não deve ter nem ideia. Tipo assim, porque eu não trabalhei no Fluminense, né? Então, assim, isso... Ou ainda não trabalhei no Fluminense. Acho melhor né? ainda. Acho melhor usar o ainda, né? É isso aí. Ou ainda não trabalhei no Fluminense. E aí, isso aconteceu e foi bastante significativo. E já pro próprio Botafogo, tinha uma situação bem legal. Que, assim, eu fui ganhando muita oportunidade. Eu vou usar a palavra oportunidade porque, assim, eu aproveitei. E se eu não tivesse aproveitado, talvez não fosse oportunidade. Eu teria usado uma outra palavra aqui. O Botafogo, à época, não tinha uma receita constante. Então, o que o Botafogo precisava fazer? Fundos de investimento. Ele pegava um atleta, o valor do atleta, dividia em cotas e vendia um percentual. O Fernando vai comprar 20% do Elkson, o Anselmo vai comprar 30% e aí ficam com 50% do Elkson. E teve nessa mesma época aí, teve as cestas, que o pessoal fazia cestas. Exatamente. E dividia em cotas. Então, aí essas cotas, ao passo que isso foi acontecendo, eu comecei a ser convidado para ir para essas reuniões com esses investidores para apresentar a performance desses atletas e responder questionamentos dele. Por que vale a pena eu investir X milhões nesse atleta versus esse outro aqui? Entendeu? Por que eu compro uma fatia dessa cesta ao invés de eu investir em outro atleta de outro clube? Então eu comecei a viver isso aí, já vivendo esse apoio na área de mercado. Mas a época quando isso começou, a ideia era trabalhar só com desempenho da equipe principal do Botafogo. Só que a gente foi abrindo o leque, né? Foi abrindo o leque, foi aproximando pessoas, foi trazendo outras pessoas para formar dentro do processo. Muita gente foi formada lá dentro desse processo. Hoje estão atuando em alguns clubes. O próprio Gabriel Oliveira, hoje que é o chefe do departamento de análise de desempenho do Fluminense, começou com a gente lá estagiando, né? E hoje está lá à frente do processo do Fluminense. Você vê aí o nível do trabalho que está acontecendo. É óbvio que tem toda a condição, né, de todo o trabalho que está sendo feito desde o Paulo Angione, Fernando Diniz, mas com apoio também do departamento de análise de desempenho lá. E a gente veio atuando em diversos segmentos, atendendo a comissão técnica, né, que era o primeiro passo, entendeu? O treinador e a comissão técnica, oportunizar os atletas uma capacidade de desenvolvimento mais personificado, né, trabalhar diretamente com os atletas e atender o clube no conceito de que qual era a perspectiva de aumentar o termo que a gente usa hoje, valuation, o valor de mercado do atleta, a partir de uma boa apresentação de conteúdo, dele se conhecer, dele melhorar as suas potencialidades. A gente começou a construir isso aí. E a coisa fluiu muito bem. Você pegou a época lá que estava o Sidorf, né? Sim. E até é interessante, porque assim, quando a gente faz a avaliação de desempenho para contratação, né, a gente avalia vários aspectos. A gente avalia também as questões físicas, às vezes nem tendo dados. Vou dizer assim, nem tendo dados tão específicos, que dados a gente tem. E assim, a gente faz muito mais uma avaliação tática das funções que aquele atleta desempenha em campo, porque às vezes o atleta tem até mais de uma posição, né? Ele consegue atuar em mais de uma posição, as funções ofensivas e defensivas, e a gente começa a olhar o cenário de que forma. O externo olha para aquilo ali e pensa assim, não, é um atleta que vem para fazer marketing, para vender camisa, para encher estádio. E a gente já entendia que não seria desta forma. Porém, já com alerta. Com a faixa etária que ele já se encontrava, era natural que houvesse um declínio dos níveis de força. Entendeu? Então era natural que você pensasse assim, esse atleta não é mais aquele atleta que você conheceu
na época áurea, né? Seja do Milan, seja de diversos outros clubes. Mas é um atleta que tem uma competência técnica e uma compreensão do que é o jogo muito forte. Então eu lembro que o relatório tinha até um item, que era a parte de avaliação física, onde ter atenção sobre a capacidade física dele, dar a ele ou não a condição de desempenhar as mesmas funções que desempenhava anteriormente. Ou seja, pensando até em usá-lo numa outra função. Isso feito por você? Isso. Só que com apoio da área de fisiologia e preparação física. Que era o Altamiro Botino. Altamiro, né? Que foi Altamiro uma vez conversando comigo lá no Botafogo, ele falou que o cara era um monstro. Que ele teve que mudar todos os processos, porque você tinha volume muscular até 10, né? Percentual de gordura, um exemplo, até X. Assim. Ele passou tudo. Um exemplo, se fosse botar lá, então, o volume muscular dele batia 12. O Altamiro... O máximo era 10, batia 12. O Altamiro, tecnicamente, é a minha maior referência dentro dos profissionais do futebol brasileiro. Talvez mundial, porque né, os outros ele eu só não conheço. Aquilo, né? Ele devora. Ele é aficionado, apaixonado, dedicado, e ele tem uma coisa que é muito especial, que é assim, ele compartilha tudo que ele tem. Ele não tem aquela coisa do poder tá na minha mão porque eu sei isso aqui. E assim, o que aconteceu de mais interessante é que nesses processos pioneiros, o Altamiro também foi o primeiro cara que, além de trazer a termografia para o Brasil, foi o cara que trouxe a análise genética de atletas de futebol, análise com saliva. Então, quando ele faz a análise do Seedorf, dentro do elenco todo, em termos de aptidão física, genética, o Seedorf era o que tinha disparado a maior capacidade genética para ser um atleta de futebol. Então, aquilo ali já era um fator de falar assim, você pode botar que o cara é pau de dar em doido, entendeu? Esse teste é direcionado para atleta profissional de futebol. Isso. Pô, isso é fodido, hein? Isso. E aí a gente não avançou muito porque inicialmente era uma coisa muito cara, tinha que ser feito com parceria. Foi feito parceria com a Universidade Unirio, né? Com o professor Luiz Cameron, professor doutor, né? Pós-doutor Luiz Cameron, que tem que ser um gênio para desenvolver essas coisas, os caras são extraterrestres. E aí a gente começa a fazer isso aí, só que qual era a minha ideia já naquela época? Pô, se eu vou hoje fazer uma análise, né? Pode ser de dermatografia, que é a questão da digital, uma análise de saliva, qualquer análise genética que seja, eu posso observar ali, antes do menino ou da menina passar por um processo seletivo, já saber se tem predisposição ou não ao esporte. E que nível de predisposição é esse? Se é mais direcionado à parte física, se é mais direcionado à parte de compreensão, né? Então tudo isso já tem estudos já bem elaborados para isso. Só que esses processos ainda não são aplicados. Como é que eles poderiam ser aplicados hoje? Eu acredito, por exemplo, que a CBF poderia aplicar todos esses processos em todos os atletas das séries A e B, das categorias de base, e ali poder entender de uma forma bem específica quem é um atleta de 15 anos que acelera mais rápido, quem é um atleta de 17 que tem a melhor velocidade final nos 20, 30 metros lançados, quem é um atleta que tem maior capacidade de resistência para aquela posição, só que isso hoje ainda não acontece. Tudo acontece internamente dentro de cada clube, como eles podem fazer. Os atletas vão se destacando nas competições, vão sendo observados e aí vão sendo convocados. Mas acho que ainda dá para a gente fazer muito mais coisa. Com certeza dá para fazer muito mais coisa.